Por muito tempo, eu achei que a liberdade e que a paz estavam no dinheiro. Quando eu tiver X de patrimônio acumulado no banco, aí então estarei livre finalmente. E aí eu vou poder dormir em paz e fazer tudo o que eu sempre sonhei. Mais de uma década depois, eu enriqueci. Eu me tornei milionária aos 22 anos e multimilionária nos anos seguintes. Se você acha que eu finalmente encontrei a paz, a felicidade? Não, eu estava afundada em remédios antidepressivos, indutores de sono para dormir, cafeína em excesso para acordar, burnout e depressão. Há quem resuma essa história toda à máxima popular de que dinheiro atrai coisa ruim ou que a felicidade está nas coisas mais simples. E eu não concordo. Nesse vídeo eu vou te explicar por quê. Esse vídeo é para você que talvez já tenha tido ou ainda tenha frequentemente esse pensamento do aí então. Quando tal coisa acontecer, aí então serei feliz, aí então terei tempo para curtir a vida. Na minha vida, esse pensamento começou aos 11 anos, quando a gente teve um episódio marcante em casa do meu pai ser demitido e as coisas piorarem bastante financeiramente. Começou aos 11 anos e durou até pouquíssimo tempo atrás. Durante esse período de mais de uma década, eu me tornei tão obcecada pela minha liberdade financeira que eu acabei tornando esse tema a minha missão de vida profissionalmente. E por esse motivo, por ter estudado e vivido tanto esse assunto, não só na minha vida, mas conhecendo depois milhares dos meus alunos, eu sei que esse é um tema caro para você, que também está assistindo esse vídeo, um tema importante. Portanto, esse vídeo é para você. E eu tô gravando ele para que com poucos minutos e o que eu vou te falar, você encontre paz, cura e libertação sem precisar demorar o tempo que eu demorei e bater as cabeças que eu bati. Esse vídeo é para você que vê a paz de forma errada. E isso tá te impedindo de senti-la agora mesmo. Então fica até o final para encontrá-la. O passo número 1 para você encontrar a paz é iniciar imediatamente o seu processo, que é contínuo, de autoconhecimento. A gente não aprende sobre autoconhecimento na escola e muitos adultos maduros ainda não entenderam o real valor dessa palavra. Então, permita entender o meu raciocínio para descobrir como é justamente ele que vai te trazer a paz. Eu defendo que autoconhecimento é o passo número 1 para a paz. Começa aqui. E aí eu vou te explicar de maneira muito simples por quê. Vamos supor que você seja uma mulher solteira e um belo dia você sai para fazer sua caminhada, sua corrida na rua. E aí você cruza com um gatinho, ele olha para você olha para ele e minutos depois vocês estão tomando um café numa padaria próxima à sua casa e conversando. Você e o Rodrigo conversam por 2 horas. O papo flui, você dá risada, vocês trocam o telefone e você se anima. Você vai para casa pensando nele. Você já até visualizou como seria ter 2 filhos com ele, que é o seu sonho. Você visualiza a cena do seu casamento com o Rodrigo. Na noite daquele mesmo dia, você fica na expectativa de receber uma mensagem que não vem. No dia seguinte, ansiosa por um sinal de aprovação do Rodrigo, você resolve se encorajar e envia uma mensagem você mesma. Afinal, você é uma mulher que pode tomar a frente das atitudes da sua vida. A mensagem não tem resposta. A sua semana inteira, que tinha de tudo para ser incrível, já que você está indo super bem no trabalho, é levada por água abaixo por um cara que você nem conhecia há menos de 48 horas. Você passa os próximos 3 dias revivendo as cenas e as suas falas durante o café que vocês tomaram juntos, tentando entender o que você fez de errado que afastou o Rodrigo. A verdade é que, sem autoconhecimento, você não tem como conhecer o seu próprio valor. E se você não se conhece, quando você não sabe o que tem dentro de você, não tem como amar aquilo. É impossível amar algo que você não conhece, concorda? Quando você não consegue se amar, você tem um vazio. E aí você tenta preencher esse vazio do seu coraçãozinho com a aprovação dos outros, com fatores externos. Você tenta encontrar a paz, a felicidade, o amor, a alegria de fora para dentro. E isso é o contrário da paz. Quando o externo te governa, quando o Rodrigo não te liga, quando o porteiro do seu prédio
é grosso com você, quando a sua amiga te critica, quando fulano fala mal de você, quando coisas externas acontecem e você se abala, você não tem paz, porque você não tem autoconhecimento. Portanto, como você não se conhece, você não consegue se amar e você não tem amor próprio, portanto você não terá paz. O problema disso é que as coisas externas não colaboram 100% das vezes de acordo com o seu desejo. E aí você tá aí, você vive sem paz. Porque qualquer um, até um sujeito que você conheceu há menos de 24 horas, tem o poder de estragar o seu dia. Esse é um exemplo de dezenas que as pessoas vivem diariamente quando não têm autoconhecimento. E esse é o ponto de partida de qualquer um, porque a gente não aprende isso na escola. E o gatilho para a gente começar a se preocupar em aprender sobre isso, geralmente é num momento de dor, já na fase adulta. Então, voltando para o assunto do enriquecimento, para você aí que acha que quando tiver X estará em paz. Sem autoconhecimento, você vai procurar essas questões externas. Quando eu tiver R$1 milhão estarei feliz. Isso só é falta de se conhecer. Você nem sabe o que realmente te faz feliz. Você nem sabe quais são as crenças positivas e as crenças negativas que tem dentro de você. Por exemplo, quando meu pai foi demitido, eu tinha 11 anos. E as coisas começaram a piorar em casa. Eu vivi alguns sentimentos e situações ruins, que foram causando cicatrizes que se transformam em crenças negativas e positivas, dependendo da situação. O meu pai, ele teve que vender o carro do ano que a gente andava e a gente trocou por um carro 10 anos mais antigo. Pode não parecer um grande problema se a gente comparar essa situação à de uma criança com fome na África, mas eu tinha 11 anos. Eu não estava preocupada com a fome da África, entende? Eu me preocupava com ser aceita e me sentir pertencente ao meu grupo de amigos. Só que as mães dos meus amigos e colegas iam todos os dias na escola buscá-los de BMW, de Mercedes, de carrões. E quando minha mãe chegava com uma Blazer 2001, isso em 2010, eu sentia vergonha. Eu era uma criança imatura. Esse sentimento ruim dessa criança instaurou, sem eu nem saber, é inconsciente, uma crença ruim de que quando eu tivesse dinheiro e eu pudesse comprar um bom carro, aí então eu seria respeitada pelos outros. Sem dinheiro, eu sentia vergonha. Se a gente não se conhece, a gente não acessa essas crenças negativas que a gente instaura no nosso subconsciente. E o problema é que a nossa vida caminha para concretizar as nossas crenças. Isso significa que, dos meus 11 aos meus 22 anos, na verdade eu comecei a trabalhar com 14, e aí eu trabalhei incansavelmente atrás do dinheiro, pelo motivo errado. E aos 22 anos, quando eu completei o marco de R$1 milhão, eu comprei um Audi Q3. E aí eu vi que aquilo era uma crença ridícula. Eu tinha dinheiro, eu tinha um carrão e eu não estava feliz. Foi ali, aos 22 anos, e depois de apanhar muito, que eu decidi começar o meu processo de autoconhecimento. Entender o que estava me guiando até ali, que me levou para um lugar ruim. Crenças positivas são aquelas que nos levam para um lugar bom, de paz, de sentimentos positivos. Tudo que é crença negativa te leva para um lugar ruim. Por isso que você precisa se autoconhecer para diagnosticá-las. Não foi simples como parece comigo contando essa história agora. Eu tentei fugir, eu tinha dinheiro, eu já cheguei a pegar alguns aviões para fugir. Numa dessas eu fui para Nova York, que era minha cidade preferida no mundo até então, e a viagem foi horrível, mas eu não sabia por quê. Eu fui entender tudo isso e ter essa consciência que eu tenho hoje depois de um tempo, quando eu quase repeti o mesmo erro. Um dia eu cheguei para o meu terapeuta e eu falei assim: Rui, a minha vontade, sabe o que é? Acordar um belo dia, pegar o carro, ir para o aeroporto, comprar uma passagem para Paris ou para algum lugar bem longe, só avisar os meus pais, jogar o celular numa lata de lixo e sumir do mapa por algum tempo, não sei quanto tempo. E aí ele virou pra mim e falou assim: o problema é que você vai junto, né, Betina? Ali que eu comecei a entender que o problema era eu, não era nada externo. Ali que eu realmente decidi começar a dedicar tempo, energia e dinheiro no meu processo de autoconhecimento.
Eu fiz terapia, algumas terapias diferentes, alguns cursos, eu li muito sobre o assunto e hoje eu te afirmo, entender as minhas crenças negativas foi o passo número 1 em busca de uma vida com paz, porque eu já tinha o dinheiro, mas eu não tinha paz. Inclusive, eu vou te deixar algumas sugestões de livros aqui embaixo desse vídeo para você dar início à sua jornada para a paz. Ai, Betina, então você está dizendo que ter dinheiro é ruim? Não! Essa é mais uma crença negativa que algumas pessoas têm. Assim como eu, quando criança, coloquei na minha cabeça que dinheiro representava respeito, ser aceito, pertencer, tem muita gente que coloca na cabeça que dinheiro é coisa de bandido, que dinheiro é coisa de quem dá muita sorte, que é muito difícil enriquecer, é uma questão de sorte, que dinheiro é coisa de quem já nasceu privilegiado, que dinheiro é tudo ou que dinheiro não é nada. O processo de autoconhecimento vai te mostrar o que você pensa sobre cada assunto na sua vida. E você vai descobrir que existem pensamentos positivos que te levam para um lugar bom, mas todo mundo tem pensamentos negativos que sempre vão te levar para um lugar ruim, porque a gente faz tudo de acordo com o que a gente acredita, entende? Então, sim, pensamento tem poder. O papo de coach é, na verdade, uma obviedade lógica. Se você não pensa que você pode enriquecer, que você é capaz, é óbvio que você não vai fazer nada para enriquecer. Se você não fizer nada para ter um resultado, é óbvio que você não vai ter o resultado. E isso é o ciclo vicioso que se retroalimenta, tornando a sua cabeça cada dia mais limitada e infértil e a sua vida cada vez mais frustrante, mais medíocre, porque crenças limitantes colocam paredes ao nosso redor. Então, quando eu falo que o pensamento tem poder, ele é o primeiro passo. Não basta sentar a bunda no sofá e mentalizar coisas positivas. Eu vou enriquecer, eu acredito. É preciso fazer, mas você só vai fazer se antes você acreditar. Portanto, tudo que é bom começa no seu pensamento. Profetize o que você quer de bom para sua vida. O poder desse exercício é transformador. E o mais maravilhoso é que não custa nem um centavo você fazer isso. Em segundo lugar, quando você começar o seu processo de autoconhecimento, que é um processo contínuo, é para a vida toda, não tem momento que você vai falar, pronto, agora eu já me conheço o suficiente, zerei a vida. Não. Você vai ter que atribuir ao dinheiro o real significado dele, que é o nosso passo número 2. Atribuir ao dinheiro o real significado dele. Então, se você entendeu que você tem crenças negativas, você vai precisar quebrá-las. Uma das mais comuns é, você não pode ter tudo. Muitas mães falam isso para as crianças, né? Enquanto você não se libertar da ideia de que para enriquecer, você não precisa abrir mão de coisas importantes na sua vida, dificilmente você vai sentir paz. Porque na sua cabeça, ora você vai estar escolhendo o enriquecimento, ora você vai estar escolhendo outra coisa. Ou eu sou uma boa esposa ou uma boa profissional. Ou eu sou uma mulher que faz dinheiro e trabalha muito bem e é admirada profissionalmente, ou eu sou admirada como boa mãe. Ou eu sou inteligente, intelectual, interessante, ou eu sou feminina, gosto de cuidar da minha aparência, gosto de moda, gosto de me maquiar. Tudo que é ou, tudo que é limitado, tudo que é afirmação negativa, são crenças que configuram a sua mentalidade como uma mentalidade escassa. A paz, a felicidade, a prosperidade, tudo isso está em um outro lugar, um outro mundo, que é o mundo da abundância. No mundo da abundância, a gente vive o e não o ou. Posso ser rica e feliz. Posso ser boa esposa, boa mãe e boa profissional. Posso ser feminina e intelectual. Posso amar trabalhar e amar viajar. Num mundo em que você pode escolher ser rica, ter saúde e ser feliz, por que raios você está escolhendo entre ser rica, ter saúde ou ser feliz? Então, o nosso passo 2 é sobre você entender que você pode e deve querer o dinheiro. Afinal, ele compra coisas maravilhosas. Ele não é tudo, mas ele é ponte para muita coisa. Então, as pessoas escassas, elas falam assim, né? Dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Dinheiro compra a casa, mas não compra o lar. Dinheiro compra a viagem, mas não compra a companhia. É verdade. Mas por que raios você não quer o sono e a cama, a casa e o lar, a viagem e a companhia? Sinceramente, eu amo minhas amigas, mas estar com as minhas amigas em Paris
é muito mais legal. Eu amo a paz que eu sinto na minha casa, no meu lar. Mas eu também amo que essa casa é grande, tem um cinema, tem uma adega e uma área de lazer incrível. Eu durmo em paz, mas também é uma delícia o toque do meu edredom de plumas de gansos germânicos. Se você usar o dinheiro como um fim, você vai fazer esse dinheiro, assim como eu fiz lá atrás, mas você não vai ter paz, porque o externo não preenche. Foi isso que eu enxerguei aos 22 anos, quando eu fiz o meu primeiro milhão a qualquer custo, abrindo mão da minha saúde mental. Eu tinha a mentalidade do ou. Como eu não tinha amor próprio, eu construí riqueza abdicando de outras coisas importantes. Eu abri mão do sono, da qualidade de vida, da saúde mental, do autoconhecimento. Eu tirava sarro de quem fazia terapia. Eu achava que eu não tinha tempo para isso. Eu só queria me alimentar de resultados, de troféus externos, de elogios dos meus chefes, aplausos da sociedade. Eu me ferrei ali. E aí eu entendi que dinheiro é ponte. Eu entendi que dinheiro é muito bom, mas não é tudo. Só que no tudo ou nada de escolher entre eu vou ser rica ou eu vou ter saúde mental, eu entendi que eu deveria querer ser rica e ter saúde mental. Eu saí da mentalidade de escassez e entrei na mentalidade de abundância. A mentalidade de abundância é sobre você entender que você pode ter tudo o que você quiser, basta montar um plano que viabilize concretamente esse resultado. E assim a gente chega no passo 3, que é a mão na massa. E antes da gente falar sobre a mão na massa, sabe que tudo isso que eu tô falando aqui é bíblico, né? Eu digo isso porque toda vez que eu falo sobre dinheiro, muita gente com crença coloca Deus no meio. Ou toda vez que eu falo que a gente tem que construir o que quer e a gente pode querer muita coisa, tem gente que fala coisas do tipo, eu só quero o que Deus tem pra mim, seja o que Deus quiser. E é bíblico que Deus quer que você peça as coisas a Ele. Deus quer que você queira muita coisa. Deus é o Deus da prosperidade. É bíblico que primeiro você coloca o pé e só depois Deus coloca o chão. É bíblico que Deus fala sobre obras de fé. Obras de fé. Ou seja, é sobre acreditar sim, mas também é sobre obra, mão na massa, sobre agir, sobre construir. Eu amo uma frase que diz: Deus faz tudo, menos o que é a nossa parte. Portanto, uma vez que você se autoconheceu, atribuiu ao dinheiro o real significado dele na sua vida. Por exemplo, na minha vida ele é ponte para construir a vida que eu sonho viver. Muitas coisas dessa vida que eu sonho viver, ele compra. Mas não pode ser uma coisa ou outra. Eu quero dinheiro com valores, dinheiro com saúde mental, dinheiro com paz, dinheiro com agenda livre. Agora, depois disso, cabe a mim buscar por um plano que viabilize isso. Hoje, na minha vida, eu entendi que esse plano é a internet. O meu plano, o meu trabalho na internet permite que eu ganhe muito dinheiro sem vender o meu tempo, porque eu tenho infoprodutos. Por exemplo, se você está vendo esse vídeo, meu num dia. Outra pessoa vai ver em outro. E enquanto você está vendo ele, pode ser que eu esteja viajando com os meus pais para velejar no Ceará. Talvez eu esteja na Europa. Talvez daqui uns dias você venha a comprar um curso meu. Ainda que no exato momento que você me dê dinheiro, eu esteja sem mexer no celular, velejando ou andando de barco na Europa. Isso significa que eu procurei por um modelo de ganhar dinheiro que não estivesse vinculado a eu estar no escritório vendendo o meu tempo. E essa é a parte da mão na massa. Você buscar por um plano que esteja alinhado com aquilo que você quer viver. Eu queria riqueza, liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade de escolhas. O melhor caminho que eu encontrei para isso foi a internet e os infoprodutos. E agora entra uma questão muito importante para você entender tudo sobre a paz. Tudo, tá? Presta atenção. Eu sei o que você está pensando. Ai, Betina, se eu tivesse a conta bancária que você tem hoje, viajando o mundo, vivendo do bom e do melhor, eu também estaria em paz como você. Não, porque esse é o modelo errado. Aquele que eu citei no início do vídeo, lembra? Aquele que coloca a paz como algo externo. Você não vai encontrar a paz num ponto B, numa linha de chegada, no aí então. E presta atenção que agora vem o mais importante. É justamente esse pensamento o motivo da sua ansiedade, da sua falta de paz. Entenda isso, se eu te largar
solto no meio do deserto, o motivo da angústia, do sofrimento, da sua ansiedade não vai ter origem no fato de que onde você tá é um lugar ruim, você tá perdida, você tá perdido. Obviamente, você quer sair do deserto e reencontrar a civilização, o alimento, as pessoas, a sua casa. O motivo do seu sofrimento é que você tá no meio do deserto, olhando para vários caminhos ao redor e tudo, para todo lugar que você olha é uma opção de caminho. E o seu cérebro buga com isso. Você tá no meio do deserto, você olha ao redor, é tudo igual. Agora, a única coisa que você pode fazer é escolher uma direção e começar a caminhar. No momento que você enxergar um sinal, pode ser uma torre de energia, pássaros voando, um lago, esse pequeno sinal já vai te fazer ter esperança. E aí você vai ter um mini alívio. Concorda até aqui? Concorda. Então observa que o motivo da sua ansiedade, da sua falta de paz, não é onde você se encontra hoje, mas o fato de você não estar caminhando num plano concreto. Você provavelmente está parada ou parado no meio do deserto, esperando Deus vir e te salvar. O que você não sabe e que está te prejudicando é que o nosso cérebro ele é programado para produzir emoções positivas a cada passo que você dá, a cada mini resultado que a gente tem quando caminha num caminho específico. Ou seja, a cada passo dado que encurta a distância entre onde você estava, que era um lugar ruim, e onde você quer chegar, você já começa a sentir a dopamina, a satisfação, o prazer, ainda que você não tenha tido um resultado por completo, ainda que você não tenha saído do deserto por completo. Ou seja, você não precisa ter a vida que eu tenho hoje para já sentir paz, porque a paz vem de dentro para fora. Ela é um sentimento de coerência com o que você quer e o que você está fazendo para construir isso. E ela vai ser sentida antes mesmo de você chegar lá. Porque chegar lá sem ter curtido o processo é uma ilusão de felicidade. A festa de casamento, ela dura 8 horas. Se o dia a dia com seu marido, com a sua esposa não for feliz, dane-se a banda que tocou na festa. Isso significa que se você quer enriquecer, se você quer liberdade, mas você ainda não escolheu um plano específico, um mentor específico, um passo a passo específico, a ansiedade permanecerá com você. Enquanto você continuar parado no meio do deserto, analisando todos os possíveis caminhos e não tomar uma atitude, falta de atitude e ansiedade serão sinônimos. Eu sempre digo, se coloque em movimento. Comece a agir sem ter certeza absoluta do caminho. Ninguém tem certeza absoluta do caminho. Caminhe para que o caminho se abra. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu fiz de tudo um pouco. Eu panfletei, eu fui modelo, eu dei aula de dança, eu tive canal no YouTube de viagem, eu fui social media, eu fui copywriter, eu fui lançadora, eu importei produtos da China para revender no Facebook, eu fiz entrevista de rua, eu fiz recepção de evento. E hoje eu te digo que eu encontrei o melhor caminho até então, que é o caminho dos infoprodutos. Vai ser o mesmo caminho para sempre? Não sei, mas até hoje foi o melhor. E eu só o encontrei porque eu me coloquei em movimento antes. Portanto, conclusão de tudo, a paz não é algo que você encontra quando conquista algo externo. A paz é algo que você constrói de dentro para fora. E ela é construída com você olhar para dentro, curar suas crenças limitantes, que você só descobre quais são quando você tem um processo de autoconhecimento, você entendendo qual é o lugar do dinheiro, da família, de Deus, de saúde, da felicidade. Qual o significado e a importância de cada uma dessas áreas da vida para você? Entendendo que você pode ter tudo isso, desde que você tenha um plano e o execute. E a boa notícia é que você já vai ser feliz no caminho, antes mesmo de chegar lá. Afinal, o nosso destino não está escrito nas estrelas, mas em nós mesmos. A paz que você procura não está em algo do lado de fora, está dentro de você.